Fala pessoal, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Giga, Games icônicos, games antigos. E hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos jogos de ficção científica mais aclamados dos anos 90, Flashback, The Quest for Identity, de Super Nintendo. Este é um jogo que marcou a infância de muita gente e a minha de uma forma bem inusitada. Fiquem ligados, pois a história é boa. O enredo de Flashback é profundo e cinematográfico, justificado até pelo subtítulo A Busca por Identidade. A história se passa no ano de 2142 e somos apresentados a Conrad Berhardt, um agente da GBI, Galaxy Bureau of Investigation, que está em fuga e é abatido por mutantes alienígenas, os Morphs. Ele cai em uma densa selva no planeta Titã, acorda com amnésia total e a única pista é um holocubo gravado por ele mesmo, com uma mensagem: procure por Ia em Nova Washington e destrua os Morphs. A partir daí, a jornada de Conrad se torna uma corrida para recuperar suas memórias e salvar a Terra de uma invasão alienígena que já está infiltrada. Ele precisa se virar, arrumar empregos, conseguir documentos falsos para vencer até mesmo um game show mortal chamado Death Tower, e finalmente chegar ao planeta dos Morphs para desmantelar o plano deles. É uma trama digna de um filme de ficção científica dos anos 80, cheio de reviravoltas e mistérios. Vamos aos dados técnicos. Flashback foi lançado inicialmente em 1992 para Amiga, um computador dedicado para jogos. Sendo distribuído pela francesa Delphine Software International. A versão de Super Nintendo, que é o nosso foco, chegou em 1993. O gênio por trás de Flashback é Paul Cuisset, que atuou como designer e diretor. É aqui que entra uma pequena confusão com Eric Chahi. Cuisset e Chahi eram amigos e trabalhavam na mesma empresa, a Delphine Software. O jogo Flashback foi criado por Paul Cuisset e não por Eric Chahi, mas a influência é inegável. O estilo de animação incrivelmente fluida, realista e baseada em rotoscopia, técnica de traçar animações sobre imagens filmadas, popularizada por Chahi em Another World, foi adotada e aprimorada em Flashback. Essa técnica, junto com as cutscenes cinematográficas, define o estilo do jogo, um misto de plataforma cinematográfico e ação-aventura. O jogo exigia precisão nos movimentos e resoluções de puzzles ambientais. Como inspirações, Cuisset citou filmes de ficção científica como Blade Runner e Total Recall, O Vingador do Futuro, e até o filme francês Le Prix de Danger, para a fase do Death Tower. Mas o que realmente definia a experiência de Flashback era sua jogabilidade, que era bem complexa e exigia dedicação. A rotoscopia garantia movimentos fluidos, mas cobrava um preço: a precisão e a execução de comandos. Não bastava apertar um botão e pular. Muitos movimentos eram realizados pela união de mais de um botão, como o famoso rolamento, essencial para desviar de tiros. E quem jogou sabe, cara, a técnica de pendurar em plataformas era um desafio. Exigia que você corresse, pulasse e o mais difícil, cara, soltasse o botão de correr para frente no momento exato, pouco antes de alcançar a borda superior. Cara, eu demorei muito tempo para aperfeiçoar esse timing. E esse comando se torna crucial logo no segundo cenário, em Nova Washington, onde a verticalidade e as plataformas apertadas aumentam exponencialmente a dificuldade, transformando o jogo em um verdadeiro teste de paciência e habilidade. A trilha sonora de Flashback no Super Nintendo é um caso à parte e é essencial para a imersão. Diferentemente das versões de CD-ROM, a versão cartucho do SNES utiliza a ausência de música na maior parte do tempo. O que temos são sons ambientais detalhados. O vento na selva, o ruído dos Morphs, o que aumenta a sensação de solidão e mistério. A música só surge em momentos-chave, como nas cutscenes, em áreas de tensão ou em boss fights, com temas minimalistas, futuristas e cheias de suspense. Foi essa decisão sonora que criou a atmosfera cyberpunk de tensão constante, elevando o nível da imersão de uma forma que poucos jogos da época conseguiram.
E falando em trilha sonora, não posso deixar de mandar um abraço para o meu grande amigo William, do canal No Game No Rap, que acabou de lançar um vídeo, cara, sensacional, do quadro Trilha Sonora dos Inscritos. E eu tive o prazer de participar. O William é fera nos jogos retrô e o canal dele, cara, o No Game No Rap, tem quadros sensacionais como o de trilhas sonoras e o medo nos jogos também, cara, que tá sendo incrível acompanhar. Se você curte o tema, pessoal, o card vai estar passando nesse exato momento, então corre lá no canal dele porque o conteúdo é muito top, pessoal. Bora lá! E agora a curiosidade que mostra a importância desse jogo. Flashback não é só um clássico, ele tem história no Guinness World Records. Por muito tempo ele foi considerado o jogo francês mais vendido de todos os tempos, com mais de 2,2 milhões de cópias em todas as plataformas. Inclusive, ele superou até mesmo o jogo do mesmo estilo que já mencionei antes, Heart of Darkness, mostrando o sucesso estrondoso de Paul Killsets na época. É claro que, hoje em dia, esse recorde de título francês mais vendido de todos os tempos foi esmagadoramente superado pela franquia Assassin's Creed, da Ubisoft, que com seus vários títulos acumula dezenas de milhões de cópias. No entanto, o recorde de Flashback se mantém como um marco gigantesco para um único jogo daquele estilo e daquela época. E ele pode, quem sabe, ser superado por outro jogo moderno. Eu estou de olho no Clair Obscur Expedition 33, um RPG francês que promete ser o próximo grande fenômeno da França. Será que ele conseguirá? Deixe sua aposta nos comentários. E você já jogou Flashback? Conhecia esse recorde? Conta aí pra mim! Meu primeiro contato com Flashback não foi através do Super Nintendo, e sim de uma forma bem inusitada e até engraçada. Não me lembro o ano exato, talvez 2007 ou 2008, mas conheci o jogo no computador da minha madrasta, que ainda rodava o Windows 98. Sim, a Adri também gostava muito de videogame, e jogamos muito juntos. Inclusive, fiquem ligados, pois eu trarei várias histórias gamers que envolvem ela também, e desde já um grande abraço para a Adri se estiver assistindo. Voltando ao assunto, no PC estava instalado um emulador de Super Nintendo. Tinha uma pasta de jogos com clássicos incríveis como Super Mario World e Donkey Kong. Mas eu queria descobrir jogos que eu não conhecia. Os jogos eram separados por ordem alfabética e ao descer até a letra F, lá estava ele, Flashback. Bom, no primeiro momento associei o nome com aquela coletânea de músicas antigas dos anos 80 e 90. Sim, você sabe de qual estou falando. E isso despertou minha curiosidade. Um fato muito engraçado é que, na minha cabeça, o jogo se chamava Flashback Zip, pois era assim que aparecia na lista. Só depois de muitos anos eu descobri que o E era do formato regional europeu e Zip era o formato de compactação do arquivo. Eu era muito leigo, mas foi uma ótima forma de aprendizado. Ao iniciar, gostei de cara. Sempre curti muito a temática sci-fi, coisas tecnológicas e futuristas. A ambientação, a trilha sonora ambiental com os sons da floresta, tudo me envolvia muito. Parecia que eu estava vivendo aquela realidade. O jogo era extremamente desafiador para a minha idade, ainda mais que eu jogava no teclado. Minha madraça me ensinou as teclas e fui aperfeiçoando aos poucos. Eu achava a movimentação incrível e as cutscenes eram as partes mais legais. Até que em 2013 surge uma surpresa, um remake publicado pela Ubisoft. Cara, quando soube, quase pirei querendo jogar. O grande problema era que o meu PC da época, um Windows Vista Starter, tinha só 4 GB de RAM, e não era o suficiente.
O tempo passou, fiz um upgrade para o Windows 10 com 8 GB de RAM, o que já ajudava a rodar o game com os gráficos no mínimo. Inclusive, iniciei uma série no meu antigo canal em 2018, para quem tiver curiosidade, eu deixarei o card passando nesse exato momento. Foi algo mágico rever várias cenas do clássico com gráficos atualizados, a nostalgia bateu forte. Ainda em 2018 foi anunciada uma edição remaster em comemoração aos 25 anos do jogo. Cara, quando eu assisti o trailer meus olhos se encheram d'água. Havia uma edição de colecionador que vinha com uma capa em formato de cartucho de Super Nintendo, um cartão mega estiloso e um manual explicando os comandos. Eu fiquei doido para comprar, mas o preço estava bem alto. Essa versão remaster era linda e trouxe várias melhorias. Uma trilha sonora remasterizada, gráficos e desempenho aprimorados, um modo Rewind, onde você podia rebobinar o tempo, e melhorias nas cutscenes e CGIs. Acabei adquirindo a versão remaster na eShop do meu Nintendo Switch por cerca de R$ 5 ou R$ 6 em uma promoção. Foi uma das minhas melhores aquisições no Switch e terminei o jogo em 2020. Cara, meu carinho por esse jogo é tanto que em dezembro de 2021 comprei a versão Steam para mim e meu grande amigo Alan. Um grande abraço, Alan. Jogamos juntos com ele no controle e eu dando as dicas. E em 2023, cara, 31 anos depois, saiu a aguardada continuação, Flashback 2. Visualmente, o novo design de Conrad, mais jovem, é como eu sempre o imaginei. Ainda não joguei devido às avaliações mistas e, na maioria, negativas, mas talvez eu traga ele para o canal para tirar minhas próprias conclusões. Flashback não é apenas um jogo, é uma experiência cinematográfica que moldou o gênero de plataforma e sci-fi nos anos 90 e que claramente marcou minha vida em diferentes momentos. Se você gosta de jogos desafiadores com foco em enredo e uma atmosfera cyberpunk de tirar o fôlego, você precisa jogar Flashback: The Quest for Identity. E quanto à minha história, um jogo com um enredo tão rico como Morphs, Amnesia e Death Towers merecia um filme live action. Quem sabe, se continuarmos a dar visibilidade a essa obra-prima, o criador Paul Cussett não se inspire em adaptar essa história para o cinema ou para uma série? E para me ajudar, pessoal, a realizar esse sonho, deixe o like, comentem qual sua memória com Flashback e, claro, se inscreva no canal para não perder o nosso próximo episódio da série Giga. Valeu e até a próxima!